Sabe qual que é a coisa mais difícil em começar algo novo? É o fato dessa coisa ser nova. Eu sei que é meio redundante, mas funciona mais ou menos assim. Nenhum sistema vai funcionar se você não preparar ele para rodar. Você precisa preparar o ambiente, as ferramentas que você vai usar, a equipe, o espaço. Se você só forçar uma coisa nova, pode ser que você coloque tudo a perder. E eu acho que isso vale pro ser humano, sabe? Pro sistema mental. Isso acontece porque a sua mente está num corpo que tem um cérebro. Esse cérebro faz esse corpo funcionar numa sociedade. Essa sociedade tem regras e por causa delas não adianta você achar que todas essas coisas vão mudar da noite pro dia. As coisas já funcionam de uma determinada maneira. Vivendo nessa sociedade você desenvolveu a sua personalidade, que é mais ou menos a sua marca registrada, sabe? Todas as vezes que você passar por uma tensão, você vai reagir de uma maneira. Você vai ter preferências, gostos, vai ser uma pessoa mais extrovertida, mais introspectiva, mas isso não fica muito ao seu critério. É meio ao acaso. Você não escolhe os pais que você teve, sua condição social, oportunidades na vida. Sua personalidade ela é feita por tudo que você viveu ao longo da vida. E mesmo que você mude algumas coisas, pode ser que tenham aspectos que ainda sejam fundamentais e que vão durar com você para sempre. E eu acho que a cultura não vai te ajudar muito nesse processo. Como eu falei, a civilização já funciona com algumas regras e elas não estão nem aí para você. O bem-estar humano nunca foi a prioridade da civilização. A civilização existe simplesmente por segurança, independente do seu bem-estar. Assim, eu acho que a teoria psicanalítica concorda com a física, no sentido de que um corpo em inércia dificilmente vai mudar de direção ou começar um movimento se uma força externa não agir sobre ele. Acontece que o nosso corpo em repouso, normalmente ele está traumatizado e reproduzindo comportamentos autodestrutíveis que costumam manter ele naquela posição autodestrutiva. É complexo porque até a forma com que a gente se autodestrói faz parte da nossa personalidade, é uma coisa mais ou menos assim. Essa porra aqui eu aguento, se eu me fuder, pode ser que seja de um jeito que eu já conheço, então eu sei lidar com isso e aí eu saio disso. Então a gente fica nos mesmos ciclos de problemas porque são problemas que são familiares, fazem parte da nossa personalidade. Mas pensa assim, para você sair da inércia, normalmente você vai sentir dor, vai ser desconfortável levantar da cama, porque quando você tá em depressão, dói levantar da cama. Vai ser doloroso aprender a se concentrar, porque o seu cérebro normalmente está sempre hiperativado, prestando atenção em um monte de coisa, e por isso você não consegue prestar atenção em nada. Eu sei que dói se comunicar quando você foi criado por pessoas violentas, e a única forma que você sabe se comunicar é violentamente. E eu sei que dói também se afastar de pessoas que você ama, porque você aprendeu que não é bom o suficiente, antes de desgraçar tudo, você afasta as pessoas de você. Todas essas dores fazem parte da nossa personalidade, e algumas delas a gente mantém com carinho, quase como uma pulsão de destruição, um prazer em sentir dor. E talvez seja por isso que o afeto seja revolucionário. Lembra que eu falei no início do vídeo que a única forma de mudar um sistema para ele iniciar uma nova função é você preparando ele? É exatamente por isso que é preciso afeto, é preciso contato humano e algum nível de empatia para a gente ajudar a pessoa a melhorar. Sabe por quê? Porque a diferença fundamental de nós humanos para qualquer outro objeto é que a gente é biopsicossocial. Ou seja, nós somos biológicos porque a biologia e a química do nosso corpo vai influenciar a forma com que a gente sente o mundo. Nós somos psicológicos porque a gente se comporta, sente as coisas, interpreta o mundo e dá sentido para ele. E nós somos sociais, porque a forma com que a gente se agrupa em sociedade, as regras que a gente cria para viver em sociedade, com certeza influenciam o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Então, quando você for pensar em ajudar alguém, você vai ter que entender que não existe uma hierarquia de sofrimentos que você vai escolher qual que é mais importante de lidar. Tanto a biologia, quanto a psicologia, quanto a civilização são muito importantes para a gente pensar o que fazer para melhorar o quanto que você está se sentindo fudido. Porque um sofrimento não é numa área específica, normalmente envolve os três, e aí não tem como resolver um de cada vez. E essa é a parte mais difícil da psicologia, e provavelmente uma das explicações de por que o processo de psicoterapia demora tanto, e por que às vezes ele é tão difícil. Isso acontece porque não existe nenhuma forma de você melhorar o biológico sem afetar o psicológico e o social. Não dá pra gente simplesmente bancar todas as demandas psicológicas de todo mundo, senão a gente teria problemas biológicos e sociais. E não tem como modificar o social imediatamente sem ter um domínio de corpos ou de pensamento. Então, assim, em termos mais humanos, seria preciso que todas essas três esferas fossem atacadas ao mesmo tempo e modificassem ao mesmo tempo para que a pessoa melhorasse. Ó, e cá entre nós, eu acho que se algumas coisas da biologia, da psicologia e da civilização mudassem, pode ser que até alguns transtornos como depressão, ansiedade, pânico generalizado, ansiedade social, nem existissem. Mas isso não vai acontecer. Mudanças sociais costumam vir depois de eventos históricos muito marcantes, ou depois de uma longa luta por políticas públicas a partir de minorias que não são representadas nos congressos e nos senados. Vale lembrar também que o ar que você respira, a comida que você come, esse monte de açúcar e sódio que você manda para dentro o tempo todo, o microplástico no seu coração, tudo isso influencia o seu bem-estar. E as relações.
O jeito que você ama, o jeito que você entende família, hierarquia, relação com patrão, funcionário, entre amigos, tudo isso aí afeta o seu psicológico. Mas e aí, né? Agora você vai fazer o quê? Agora você precisa primeiro pensar que o seu bem-estar ou a falta de bem-estar não é só culpa sua, não. Não, é sério, se você está sofrendo na casa dos 20 e poucos anos, isso não é culpa sua. A única forma de você sair de um sofrimento generalizado vai ser apoiado em pessoas que têm empatia e podem te acolher, ao mesmo tempo que você se dispõe, né, a ser ajudado e sair dessa fossa que você se encontra. E normalmente vai ser preciso uma coisa que a gente chama de abordagem multidisciplinar. Porque assim, não adianta você jogar na sua academia a salvação da sua saúde mental. Não vai ser correndo no parque ou fazendo 6 refeições por dia que você vai sair da depressão. Só isso não costuma resolver nada. Igual também não adianta só tomar um monte de remédio e não mudar os seus comportamentos. E também não adianta você viver na militância achando que você vai mudar o mundo sozinho. Não vai ser priorizando a si mesmo que você vai ser feliz. Vai ser preciso que você priorize também outras pessoas e outras áreas da sua vida. Normalmente é em conjunto que a gente sai desse buraco. Mas pensa que a felicidade não é produto. Você não precisa gestar você mesmo para no final do mês você apresentar uma tabelinha com quanto de felicidade você produziu. Se você quer encontrar algum tipo de alívio nessa coisa confusa que todo mundo chama de a vida, acho que o primeiro passo vai ser você encontrar no aqui e no agora, com as pessoas e ferramentas que você tem, algum tipo de felicidade. Não joga pro futuro, porque senão isso aí vai virar uma ansiedade. E também não fica olhando pro passado achando que lá o sol nascia mais bonito, porque isso pode te deprimir muito. Olha em volta. Percebe a potência da vida, nem que seja só um pouquinho assim. Mesmo que você ache que não tenha nenhuma, pode ser que algumas pessoas à sua volta te mostrem essa potência e você consiga, sabe, fazer um pequeno movimento para se preparar todo dia para poder sentir o que você já pode sentir agora, que é beleza na vida. Não é entrar na academia para ficar imenso, ou juntar dinheiro para ficar rico, ou encontrar uma namorada para todo mundo achar que você é feliz. Quando não tiver para onde ir, às vezes você tem que escolher só uma coisa. E essa uma coisa que você escolher vai ser o que vai fazer você levantar da cama, tomar um banho, arrumar o quarto. Acho que essa uma coisa vai ser o que vai começar a preparar você para caso, ao acaso, você encontre a felicidade, porque aí você vai poder viver ela plenamente. Porque numa boa, não adianta nada você passar a sua vida inteira lutando para tentar ser feliz, se desgastando nesse processo, e aí vai que você encontra a felicidade e você não consegue segurar porque você está exausto. Tome muito cuidado, porque às vezes essa luta para tentar ficar feliz de todas as maneiras pode sobrecarregar você e ser exatamente o que tira você da felicidade, tá bom?